Professor Denis Molino, nós estamos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil para acompanhar aqui, visitar a exposição do Vassily Kandinsky, Tudo Começa Num Ponto. Professor, primeiro, por que esse nome, Tudo Começa Num Ponto? Bom, essa questão ela é importante no Kandinsky porque ele é um desses pintores, vamos dizer assim, desse final do século XIX, do começo do século XX, que tem essa questão, vamos dizer assim, trazer a pintura para uma dimensão muito propriamente concreta ou material, né? E então, nesse caso, o ponto, ele refere primeiro a um livro que ele escreve na década de 1930, chamado Ponto, Linha e Plano, quer dizer, a pintura que volta a si mesma. O Kandinsky é um desses pintores que vem do mundo dessas chamadas vanguardas do começo do século XX. Né? E o ponto, nesse sentido, ele é fundamental por quê? Porque a questão justamente da pintura, ela fugir desses grandes temas, sabe, essa coisa muito, vamos dizer, estreita de você ser pintor de paisagem, pintor de natureza morta, quer dizer, e aí você começa a trabalhar num campo em que a pintura, ela volta a si mesma. Quer dizer, em vez da pintura ficar falando da paisagem, ficar falando do mundo exterior, a pintura passa a olhar mais concretamente para si mesma. E aí a questão ponto, né? E nesse caso a gente pode juntar as duas questões, a relevância dele e a questão do título, ela remete a isso, quer dizer, ponto, ele refere a ideia justamente ponto, linha e plano, que são o quê? São os três elementos fundamentais de uma pintura. O ponto, né, que desde o Renascimento se fala, é o início de uma obra de arte. O que é um plano? O plano é uma sucessão de pontos, né? A linha é a sucessão desses pontos e o plano justamente é o que converge para a designação de uma obra de arte. Quer dizer, esse título já sugere o que será a obra do Kandinsky, nesse sentido do que vai ser a passagem dele para aquilo que justamente singulariza a obra do Kandinsky nesse começo do século XX, mais ou menos ali por volta de 1910, 1911, que é justamente a passagem para uma arte dita abstrata, ou uma arte dita não figurativa, ou o outro nome que se dá a essa arte é não objetiva. Então a carreira dele, do Kandinsky, ele nasce em 1866, ela começa justamente num período, digamos assim, desse final do século XIX, né, que ele vai, digamos assim, se interessar de maneira amadora por pintura, quando ele vê uma pintura do Monet, né, os Montes de Feno do Monet, e ele tem uma espécie de abertura, inspiração para sair, quer dizer, ele tem 30 anos já, né, quer dizer, não é um pintor que começa cedo. O Kandinsky, isso é curioso ver nessa sala, é um Kandinsky que está entre o expressionismo e o pós-impressionismo. O pós-impressionismo o que era? Aquela arte que vinha a partir do Monet, que ele próprio declara, né, a primeira inspiração, quando ele vê uma exposição com um quadro de Monet, Os Montes de Feno, né? Quer dizer, aquela ideia de que você tem uma pintura ainda de paisagem, mas que você tem aquela luz, né, que o Monet fazia a ideia das séries, quer dizer, é o mesmo assunto, ele colocava o cavalete diante do mesmo motivo, e o motivo é, em geral, pretexto, o Monte de Feno, né? E ele vai pintando o mesmo motivo várias vezes, usando luzes diferentes, estações. Então ele vai compondo uma série de obras. Isso impressionou o Kandinsky. Isso foi o primeiro que ele diz, o primeiro, digamos assim, a primeira viragem na obra dele. Isso é curioso, por exemplo, porque aqui na nossa frente é uma tela sobre São Jorge, né? Isso é um tema interessante porque, vamos dizer assim, o Kandinsky, quando ele chega em Munique, em 1900, que é uma cidade importante dessa efervescência cultural europeia, ele vai se interessar por aquilo que vai ser, por exemplo, os chamados expressionistas alemães. Então, vamos dizer assim, na Alemanha tem dois grupos expressionistas. Tem o grupo A Ponte, que ele tem uma participação pequena, que é um grupo importante de pintores alemães, mas ele vai desenvolver na Alemanha um grupo importante, né, que é o chamado Cavaleiro Azul. Ele com os amigos vão trabalhar nesse grupo, Cavaleiro Azul, vai ter uma exposição, vai ter um almanaque chamado Cavaleiro Azul, né? E justamente a ideia do cavaleiro como uma metáfora, né, do andarilho, do errante, e a ideia do São Jorge, né, que tem o sentido do sagrado, que era uma questão importante para ele, que é uma questão importante, né, o espiritual na arte, remete a essa noção de uma noção do sagrado na arte. E veja,
esse sagrado na arte é algo que vem se a gente pensar desde o Courbet e o Manet, nos anos 1860, o realismo na França, é algo que está sendo completamente combatido. Sim. Então, vamos dizer assim, vamos pensar, assim, sintetizando a sua questão. A importância histórica do Kandinsky é ele absorvendo esses movimentos modernos de arte, eu digo o pós-impressionismo e o expressionismo, né, que são duas ferramentas importantes, com uma terceira orientação também importante para o Kandinsky, que vai ser o simbolismo, né? Que é o simbolismo que vem do Mallarmé, que vem do Baudelaire na literatura, né? Que tem uma ascendência forte na França e que é importante justamente o quê? Que é o último movimento, digamos assim, dessa arte moderna, que tenta, digamos assim, colocar a questão do espiritual, do sagrado, dessa dimensão mais íntima do pintor, né, da subjetividade dele, mas ligado ao mundo não visível. Quer dizer, quando você pinta uma paisagem conhecida, eu pinto aqui, vamos dizer assim, a Catedral da Sé. É um lugar conhecido e é temporalmente marcado. Agora, quando eu pinto São Jorge, esse São Jorge ele não tem um sentido histórico. Ele é um santo que pode ganhar várias feições. E nesse caso, é curioso olhar a pintura, porque a figura do santo, ela fica, digamos assim, pouco evidente na imagem. O Kandinsky, vamos dizer assim, aqui já vamos situar aqui 1911, é o período expressionista do Kandinsky, né? Esse expressionismo dele, ele joga com cores contrastantes e saturadas, né? E dá para ver muito claramente que a pintura, ela tem interesse em algumas marcações pelas quais você começa a identificar a pintura. Do ponto de vista, vamos dizer assim, compositivo, notem como ele joga com alguma coisa típica do que era a pintura simbolista, né? Que era o quê? Justamente esses planos de cores, né? Tá. Nesse sentido, o que são esses planos de cores? A gente pode ver, por exemplo, que são áreas planas, né? Dá para ver os vermelhos, como eles não interferem, por exemplo, nos verdes ou nos azuis. Dá para ver como uma cor ela não se amálgama com a outra. Então ela fica uma espécie de mosaico, né? Um mosaico de cores que ela procura justamente não a maneira impressionista, aquela ideia da luz como ela vai amalgamando, ela vai embrulhando os objetos e forma um todo. Você vê como ele vai descompartimentando a pintura. Então, como se fossem grandes cacos, né? Vamos pensar assim a ideia da metáfora vamos dizer assim, do espelho quebrado. Então, você vai unificando de maneira assim dura e angular vários desses cacos para formar a pintura. Então, o espectador, quando ele olha, ele vê o título São Jorge. Logo ele remete à ideia mais conhecida dele, ele sobre um cavalo com uma lança, né? Ele arremessando sobre a goela de um dragão. Então, quando ele vê a diagonal, ele tem a primeira referência. Só que as demais, elas ficam, digamos assim, sugeridas. Essas daqui são uma década antes do São Jorge. Mais ou menos, Elas são datadas entre 1901 e 1903, portanto, uma década, né, praticamente antes. Sim. Mas veja que curioso, né? Aquele tipo de pintura que a gente vê no São Jorge, que ela é feita, como a gente está vendo, essa ideia de pequenos encaixes, né? Uma cor aqui, uma outra cor lá, elas são cores planas que não se unificam, né? E aqui dá para ver que a técnica, o estilo de pintura dele aqui é tipicamente dessa vanguarda francesa, né, do pós-impressionismo, que é tipicamente reconhecível os objetos, né? Então você tem a ideia de vamos dizer, paisagens marinhas, né? Tem a ideia aqui de uma igreja, né? Tipicamente, o modo de compor paisagem é tipicamente acadêmico, no sentido, você tem uma linha média, né, que é a linha do horizonte, você tem um plano distributivo em que a atmosfera e o volume bem definido da igreja, das árvores, da luz, né, como ela faz o rastro sobre a planície, né, sobre a relva, e na parte inferior, com uma espécie de espelho e formando um duplo, a ideia da catedral, né, e da água. Volumetricamente e compositivamente, o Kandinsky é muito estrutural ainda da pintura, né, no sentido de ter algo visível, né, que é justamente o contrário que a gente vai ver daqui a pouco com a passagem dele para a pintura não objetiva e abstrata, que é justamente o quê? A pintura não objetiva, como o próprio título propõe, que ele vai apagando a natureza.
Bom, professor, aqui no segundo pavimento há duas obras importantes do Kandinsky, é isso? E aqui é justamente importante para a gente ver o que singulariza o Kandinsky em relação a essa pintura moderna. Se no primeiro pavimento, no início da exposição, a gente via o Kandinsky simbolista, pós-impressionista, né, nesse mundo ainda, que ele, digamos, remete às referências do que era o ambiente artístico da Europa, né, das vanguardas do século XX, aqui a gente vai ver, digamos assim, a passagem dele para aquilo que ele vai ficar realmente conhecido, que é a chamada pintura abstrata, ou pintura não objetiva, ou a chamada pintura não figurativa, que é justamente o momento em que aquilo que a gente via na primeira pintura do São Jorge, ou seja, a figura, você tem algumas evidências da espada, da figura humana, aqui a gente vai ver que essas evidências elas vão se desmanchar por completo, né? Ou seja, a natureza, o mundo exterior, ele vai entrar em ruínas. Como né? é o caso Exatamente. dessa obra chamada Improvisação 34. E aí você vai para ver os títulos, e aí é curioso observar, se a gente viu uma pintura anterior, como a gente disse no começo, a gente viu uma natureza, a gente viu um retrato, a gente viu uma natureza morta, ou seja, havia sempre uma evidência de alguma coisa exterior que a nossa experiência reconhecia e no quadro a gente verificava, aqui ela perde, né? Porque o que é uma improvisação, né? Que é um tema, e aí na verdade a gente remete a uma outra coisa importante do Kandinsky, que é o quê? A ideia da música. Quer dizer, ela sai da referência da natureza, daquilo que se vê, e ela parte de um outro elemento que é aproximar a pintura da música. E quais eram as referências musicais dele? Que tipo de ligação que ele gosta, que ele tinha intenção de fazer? Então, alguma coisa ligada... Isso, na verdade, vem do simbolismo também, a ideia de aproximar pintura e música, né? O poema do Verlaine, né, do poeta simbolista, a música antes de tudo, mas a música pensada não no sentido matemático, né, da evidenciação matemática, mas a música como aquela ideia de o efeito que ela produz na alma. Então, por exemplo, a primeira referência, evidentemente, sempre é Wagner. Isso desde os simbolistas, quer dizer, qual a imagem que produz ao ouvir uma sinfonia do Wagner? Quer dizer, é esse conteúdo abstrato que a música produz, e no caso a primeira referência é a Sinfonia de Wagner, né, no tipo de efeito que ela suscita na alma do espectador e que justamente a pintura abstrata tenta reproduzir. E por isso a ideia do improviso ou da improvisação como tema de pintura, que ela sai do conteúdo natural, quer dizer, não é mais São Jorge, não é mais uma paisagem com igreja, mas sim uma improvisação. A imagem, justamente, se você se aproxima da música, ela tem essa ideia de um conteúdo subjetivo. Então ele vai pensar a questão, por exemplo, entre cores quentes e cores frias. Você vai buscar a ideia de balanço, né, para ver, olha, os negros que aparecem como uma grande mancha, né, de um lado, vão aparecer do outro. Então você tem a ideia de um peso e um contrapeso. Você tem a ideia de cores quentes, né? Por exemplo, aqui esses amarelos, né, o vermelho, e você tem as cores frias, né, esses verdes. Então você vai vendo que as mesmas cores elas vão aparecendo em vários lados. Então você tem a ideia de um peso e contrapeso. A ideia de buscar as mesmas coisas em lugares diferentes para você repropor a ideia do que justamente constitui um balanço, uma simetria desses elementos. Só que então você substitui o que era figura humana, o que era árvore, na pintura figurativa anterior, por manchas e linhas. Ele sai daquilo que ele vê, mas para aquilo que ele sente. Então, justamente, a metáfora sempre é não visual, mas sensorial. É aquilo que capta esse espírito, né, o Geist, como ele diria lá no alemão, esse espírito que é esse sentido da sensação primeiro que ela produz, e a pintura vira essa espécie de grande subjetividade. Professor, o senhor diz que a partir do momento que a arte realmente há essa ruptura do abstrato, como fica o espectador nesse momento? O espectador, a pessoa, o crítico, e não só a pessoa que gosta de arte, mas também o crítico de arte. A recepção ela vai ser variada e como já desde os impressionistas, quando eles pintavam com manchas para
pensar a ideia das luzes, dos efeitos atmosféricos, a recepção aqui no Kandinsky também ela vai variar muito, e uma parte importante da recepção, com certeza, como toda essa pintura nova, ela vai ser uma recepção pejorativa. Muitos achavam que isso não é pintura, sabe, é mancha, borrão, garrancho, e que, portanto, o pintor deve voltar ao ateliê para acabar. E muitos denunciavam o Kandinsky, uma crítica, vamos dizer assim, mais conservadora, denunciava isso como uma pintura de esquizofrênico, tapeceiro maluco. E aí tem uma série de termos assim dessa linhagem pejorativa que vão, digamos, denunciar isso como pseudopintura. E veja, nos anos 20, em relação à ideia de uma pintura que trata da matéria da pintura, ou seja, a pintura aqui ela fala só de pintura. Ou seja, o que significa a pintura que fala só de pintura? É aquela anedota, não sei se você sabe, que o Matisse contava quando ele faz um retrato da esposa dele, por volta de 1905, ele faz um retrato da esposa e coloca no meio da testa ao queixo uma faixa verde abacate. Quando ele expõe isso numa individual em Paris, uma espectadora que fica alucinada, mas como pode um retrato feminino com uma faixa verde abacate, né, que corta o rosto em dois, a espectadora fica, digamos assim, assustada e diz, mas isso é uma mulher? Né? Pergunta, mas pode ser isso uma mulher? E o Matisse que estava ali próximo, por acaso, ele responde, isso não é uma mulher. Aliás, nenhuma mulher é assim. Isso é apenas uma pintura. E nos anos 20, o Kandinsky, como vai ser professor da Bauhaus, né, o Kandinsky, por volta de 17, com a Revolução Russa, né, ele volta para a Rússia, a partir desse primeiro período que a gente vai ver lá em cima dele, na Alemanha, em Munique, né, ele volta para a Rússia, ele vai ajudar, digamos assim, esse sentido utópico da Rússia. O Malevich, que vai ser outro pintor também russo ligado à abstração, vai fazer quadrado de maneira muito geométrica e concreta, né? E nesse período, o Kandinsky ainda, a abstração é importante. Aqui vai apontar para os anos 20, que ele vai para Bauhaus, ele vai sair, enfim, não vai dar muito certo, ou não vai se prolongar muito a experiência dele na Rússia da leninista, né? Nos anos 20, ele aceita o convite do Gropius, ele vai para a Bauhaus, em Dessau, a escola da Bauhaus, né, a famosa escola da Bauhaus, e ele vai desenvolver esses temas. Né? E os temas vão justamente vão sair vamos dizer, os títulos saem da questão musical, improviso, harmonia, composição, como a gente está vendo na outra pintura, né? São títulos que remetem a essa questão da música, porque a música, como a gente estava vendo, a mais abstrata das artes. Né? Que ela tem um conteúdo emocional que é inerente a ela própria e que justamente o espectador ele também deve, de algum modo, ser tocado por ela. E aí, digamos assim, o critério para uma pintura abstrata, ela não é mais a equivalência com aquilo que você vê na natureza, mas é a força que ela tem de tocar subjetivamente o espírito do espectador. Para que ele próprio, como se estivesse ouvindo uma sinfonia de Wagner, ele também pudesse ser suscitado por imagens e sensações. Então, nessa terceira sala, né, continuando a exposição do Kandinsky, a gente vê que as pinturas dele, elas prosseguem esse estudo, né, que ele fazia já nas pinturas anteriores. A questão da abstração, ela fica mais presente no sentido não apenas daquele gestual mais solto que a gente via na sala anterior, mas veja como ele vai adensando esses elementos, né? A ideia de ter pontos, digamos assim, de convergência que já havia antes. No caso, por exemplo, a gente vê aqui das ovais, né? Como, digamos assim, esse elemento de base a partir da qual ele vai construindo a cena. E da mesma forma que a gente vê lá em cima, por exemplo, veja que tem essa ideia desses pequenos montes, ou pináculos, que também jogam nesse duplo elemento, do que é ainda figurativo justamente, né? Mas que podem compor com as ovais, se as ovais têm esse elemento mais solto e remetem a uma ideia de primevo, primordial, né?
até um aqui, né, negro que aparece embaixo. Aqui esse elemento que remete à ideia da cidadela, das montanhas, dessa ideia dos cavaleiros para os grandes montes russos da antiguidade, né, que fica nesse outro elemento. Dois Ovais, que é essa obra de 1919, estamos falando da Rússia leninista, né? Justamente. Ele já havia voltado para a Rússia. Exatamente. De que maneira Kandinsky dialoga com a Rússia de Lenin? No caso, você tem as utopias, né? A ideia da Rússia comunista, como o futurismo na Itália, é a ideia de inventar um novo homem para um novo século. Né? Não basta uma nova arte, é necessário uma nova forma para uma nova arte. Era isso que o Mayakovsky pregava nos poemas. Né? Uma arte revolucionária, ela precisa de uma forma revolucionária para a qual ela deve ser destinada. E, portanto, no caso do cinema, né, os grandes filmes do Eisenstein, né, e o Kandinsky, como Malevich, que vão ser os dois expoentes dessa nova arte não figurativa na Rússia, né, utópica leninista, que nesses primeiros anos ela guarda, né, digamos assim, esse frescor, né, revolucionário. A gente vê esses elementos, né, de pensar um novo homem. E a ideia de pensar um novo homem pressupõe um novo espectador, né, que possa olhar essa nova arte, essa nova forma da arte. Então, nessa sala aqui, a gente vai ver outras referências do Kandinsky, né? E, sobretudo, obras dele que remetem àquela mesma ideia que a gente propunha antes. A ideia dessa série grande de improvisos, né? Mas que aqui, justamente, apesar de manter aquela ideia que a gente via lá desde a primeira obra do São Jorge, né? Esses planos de cores, veja que aqui, apesar da figuratividade ela não ser o elemento declarado da pintura, né, no título, pelo menos, dá para ver como ele repropõe essas figuras, né? Aqui as figuras humanas, aqui a ideia de uma lua, né? Ou de um sol, né? melhor dizendo, a ideia da cidadela, dessas figuras, né? Que se qualificam nesse sentido mesmo de ser formas elementares. Então você veja que o Kandinsky, no final da década de 10, e sobretudo dos anos 20, a obra dele, apesar de não ter tema figurativo e não ser declaradamente figurativo, ela volta a essa primeira questão dessas figuras humanas como uma espécie de ponte, né? Como a ideia das ovais e das angulares que a gente via antes, sempre como uma espécie de tática, de referência primeira, a partir da qual o espectador deve ele mesmo adentrar ao quadro, no sentido de uma experiência subjetiva e pessoal, e recompor o sentido da cena. Então aqui a gente está na última parte da exposição, né? E é uma parte importante porque ela remete àquilo que a gente dizia no começo. Ou seja, esse início do Kandinsky em Munique e a parte dele dedicada ao Cavaleiro Azul, que é esse grupo, né? Que é o grupo expressionista alemão, do qual fez parte o Kandinsky e outros artistas, entre os quais a esposa dele, a que vai se tornar a esposa dele na época, a Gabriele Münter. Aqui junto, nessa primeira parte, a gente vê uma série de obras da Gabriele desse período do Cavaleiro Azul. E quais são as características desse grupo, professor? A ideia mesma, como a gente vê do expressionismo, quer dizer, a cor, ela se autonomiza em relação à forma. Algumas obras, digamos assim, elas vão manter uma característica, digamos assim, compositivamente forte, por exemplo, essa, né? Do ponto de vista, vamos dizer assim, do estilo, ela guarda essa característica expressionista das cores quentes, né? Das cores carregadas. Do ponto de vista compositivo, né? Veja que ela tem uma volumetria bastante acentuada, né? Ela que, quando ela faz aqui essa ideia no vilarejo da igreja, né? Por volta de 1910, ela tem ainda vamos dizer assim, um procedimento, vamos dizer assim, compositivo muito estruturado, quase geometrizante, né? Dá para ver que é uma composição formada pela sobreposição
triangular das edificações, tendo ao fundo a ideia ali do pináculo da igreja, e esse primeiro plano assim bem composto, né, volumetricamente aqui, da ideia da água, né, das águas aqui da dimensão marinha. Essa aqui ela é curiosamente forte, né, mas se a gente olhar, por exemplo, para a pintura que está ao lado, aqui a gente vê mais a característica expressionista, que do ponto de vista, vamos dizer, pictórico, o que é o expressionismo na Alemanha? É o equivalente do que é o Kandinsky, o grupo do Matisse na França, que são os fauves. O fauve, né, a ideia em francês esfera, que é uma remissão propriamente à agressividade e à relevância que a cor adquire. Né? Então a gente vê, por exemplo, aqui, como no caso ela tem, como na composição aqui anterior, essa evidenciação volumétrica da cena, e aqui no caso a ideia aqui dos troncos de árvores no primeiro plano, né? Como elas têm uma ascendência muito forte, mas esse jogo entre o elemento natural, que são as árvores, né? Que são os troncos das árvores, e no caso a edificação ao fundo, cujo telhado tem essa tonalidade já que é discrepante com o natural, né? Essa tonalidade, vamos dizer assim, violeta, né, ou violácea do telhado, que remete um pouco à própria cor dos troncos no primeiro plano, que ela já vai considerando uma cor que se ausenta ou que ela desgarra do natural. Né? Ou seja, a cor que se autonomiza em relação à forma. E um amigo do Kandinsky desse período, aqui a gente vê nessa parede uma série de retratos, né, o Alexei von Janlinsky, você vê como essa questão da cor autônoma ela é presente. Né? Por exemplo, olha aqui esse último retrato, né? Ou essa fisionomia, né? Retrato consideraria a ideia de alguém que posa. Você veja que basicamente ela talvez não seja a ideia de alguém que posa, né? Apesar de ser uma fisionomia, mas olha como essa questão da autonomia da cor. Né? Primeiro, a tonalidade de pele é dourada, então ela já foge do que seria uma naturalidade de cor de pele. Segundo, os olhos, né, têm essa agressividade da cor mesma, de um azul mais intenso, e junto, né, as órbitas oculares, esse verde que também aparece como sombra na parte inferior do rosto e também em passagens do próprio cabelo. Então veja como aqui essa cor ela se descola daquilo que a gente as considera mimeticamente natural e elas se autonomizam. Por exemplo, uma referência que vai ter um pouco depois no Brasil é a própria Anita Malfatti, né? Nessa mesma chave expressionista. A questão da música ela é fundamental, né? A gente propriamente vê aqui na cena duas pinturas do Schoenberg, né? Uma das quais é um autorretrato, né? E que justamente o Schoenberg, como um amigo, um interlocutor propriamente do Kandinsky, né? Que até escreve textos, e um dos quais é publicado no Almanac, né? Do Cavaleiro Azul, né? O grupo do Kandinsky, e essa questão que a gente falava anteriormente, de como a música e pintura elas têm analogias, né? Essa ideia da ressonância, de buscar uma espécie de arquitetura própria da pintura correspondente a uma arquitetura própria de uma partitura musical. E que nessas ressonâncias, nessas vibrações espirituais, um acorde musical ela tem uma referência musical. Desde o final do século XIX, essa ideia de correspondências, né? E que justamente abre o campo sensorial para essas experiências múltiplas. E por isso o Schoenberg, como interlocutor do Kandinsky aqui, ele é uma presença fundamental, né? O Scriabin, o compositor russo, né? Que tinha a ideia de não só fazer composições, o Prometeu, né? Como é uma das mais famosas do Scriabin, mas justamente pensar a ideia das sinestesias. Dizem, né, enfim, eu não sou conhecedor de música, mas tem relatos de que ele, em algumas composições, ele projetava cores junto com essas composições de Scriabin para remeter essa ideia sinestésica. Bom, então aqui nessa sala, né, continuando a última exposição e remetendo àquilo que a gente falava de início, essa questão do Kandinsky expressionista, né?
essa pintura é curiosa porque a gente vê justamente como a cor ela é agressiva, né? É uma cor basicamente dominada pelos dourados, e como a mesma cor que ela está na fachada das residências, ela própria está na montanha, né? Nessa elevação, e também se faz ao fundo. Quer dizer, o que importa na pintura expressionista, como no Matisse, que é o referente, como a gente disse, na França, é justamente como a importância da cor ela supera o objeto e determina a forma. Quer dizer, se a gente fosse usar um correspondente musical, nessa partitura, né, o Dó maior aqui é o quê? É o dourado que compõe a cena e que pela orquestração dos dourados, as outras cores que aparecem na cena se determinam a partir desse tom ou dessa cor primeira. E essa mesma ideia, se a gente olhar melhor, ela se faz presente nessa outra pintura aqui na frente, né? Só que nessa ela tem, né, de novo, essa importância aqui do dourado, que na verdade, como cor predominante da obra, remete ao Van Gogh. Pense lá desde os Girassóis do Van Gogh, né? Já tem ali como cor de base da paleta o dourado, né? O amarelo cromo, né? Como o Van Gogh gostava. E nesse caso, veja como ele é aqui menos relevante, no sentido que ele compõe com os verdes da paisagem, mas veja como aqui, nessa paisagem de Murnau, né, lá da Alemanha, em 1909, veja como aqui a figura ela vai se derretendo. Ainda que a gente veja evidenciado ou semi-evidenciado aqui a ideia da natureza, das árvores, né, da ideia da paisagem, olha como a pincelada evidente, a textura, ela vai liquefazendo a forma, de modo como elas ficam campos de cores que se autonomizam na retina do espectador. E nesse mesmo sentido, a gente vê esse modo como a forma se desmancha, a gente pode pensar na ideia aqui dos objetos do Kandinsky, né? Claro, aqui a gente pensaria já numa ideia de artes aplicadas, porque veja, o objeto aqui, né, no caso, são xícaras, né, e que interessam nesse sentido a xícara e o pires, né, no modo como ele trabalha. A ideia é justamente como você opõe essa ideia do decorativo do objeto, que é algo que vem do simbolismo no fim do XIX, mas que ele se atém a essa formação, que é curioso porque quando ele faz isso nos anos 20, e depois, 4 anos depois, ele está na Bauhaus, na escola do Gropius, né, na Alemanha, lá em Dessau, que justamente uma das questões da Bauhaus é essa ideia da decoração, do design do objeto. Bom, e no caso aqui, a última grande obra do Kandinsky, e grande no sentido até do formato, você viu que a gente não teve obras de grande dimensão no Kandinsky, né? E também ele não era alguém que se interessava por composições monumentais, né? Mas essa já é um formato razoável. E como naquelas anteriores que a gente via de Murnau, em que a cor predominante vinha lá do Van Gogh, que era o dourado, aqui a gente vê que ele vai começar a repensar tons dominantes. No caso aqui, como o próprio título propõe, no branco, né? O que é esse sentido? Então a gente vê o fundo, né, que domina e se impõe, e como esse jogo, desde a primeira composição, a gente vinha, né? Cores quentes com cores frias, formas angulares com diagonais. Então ele vai pensar, isso é curioso no Kandinsky, que ele vai transformar a pintura abstrata em acadêmica. O que era o acadêmico desde o século XVII, a arte acadêmica? Quer dizer, simetria, ordem e proporção. Então, é uma narrativa em que você tem sempre uma figura em primeiro plano, protagonista, uma cena religiosa, por exemplo, Cristo na cruz, e junto a ela você tinha as figuras dos outros participantes, né, do martírio de Cristo. Esse mesmo sentido acadêmico da pintura figurativa, ele vai elaborar na pintura abstrata. Então, por exemplo, aqui você tem um elemento central, né, que se compõe, que não tem um tema figurativo, mas remete àquela ideia das ovais, que a gente via numa pintura anterior, né? Ela é um plano de atuação importante, e a partir dela ele vai distribuindo massas, né? Massas nesse sentido de pesos,
né? Olha, aqui tem um peso aqui que se contrapõe a esse outro peso. Só que esse contrapeso a gente vê, por exemplo, aqui esse campo aqui do xadrez, né? Desse campo aqui quadriculado, né? Que é uma entrada forte para a pintura, que ela tem um contrapeso na parte superior. Então, quer dizer, você está sempre pensando modulações. Professor, qual é o balanço que o senhor faz da exposição? O interesse da exposição ela é mostrar, digamos assim, fases dessa obra do Kandinsky e dá, portanto, para entender um pouco do processo, se a gente pensar lá desde aquelas primeiras paisagens pequenas do primeiro andar, da primeiro pavimento da exposição até aqui embaixo, como a obra dele vai evoluindo cronologicamente e a gente pode pensar não só a evolução no interior da obra do Kandinsky, ou seja, entre 1900 até aqui, o início da década de 1920, como ele sai de uma pintura expressionista, simbolista, até ele aceder à ideia da abstração. A outra, digamos assim, importância da exposição é esse fato dela ir mapeando de maneira assim um pouco até abrupta outros personagens da Rússia e da vanguarda, né, que é a própria Gabriele Munter, que é uma, enfim, para gente pouco conhecida, mas ela tem uma pintura forte nessa ascendência expressionista que compõe um quadro panorâmico, uma cenografia de fundo do que é essa relevância da Gabriele Munter, de um compositor como Schoenberg aqui, né, numa chave pouco conhecida que é ele como pintor, né, que já que o interesse dele é declarado é a música, que compõe um quadro de época, né, da Rússia e da Alemanha, né, como esse, digamos assim, como uma parcela importante desses movimentos de arte do início do século XX.